Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Marco Aurélio Batista, Sargento Batista. Muita história desse blumenauense na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Hoje está na reserva. Sargento Batista, que prazer tê-lo aqui conosco. Minúcio, é um grande prazer aqui estar com você novamente. Já é a segunda oportunidade que a gente trabalha junto, né? E estou à sua disposição, meu amigo. E nessa oportunidade a gente quer te conhecer melhor, saber da tua história. Eu já te apresentei como blumenauense. Onde é que você cresceu aqui, se criou em Blumenau? Sou filho de Hamilton Batista. O meu pai nasceu em Porto Belo, na praia de Porto Belo, e de Mariu Batista. Minha mãe nasceu em Mafra. Eu nasci em 9 de novembro de 1962, aqui em Blumenau. Na época, o meu pai trabalhava no Correio e uma parte da minha infância eu passei em Pomerode. Meu pai foi transferido de Blumenau para Pomerode e até os 3, 4 anos de idade eu morei em Pomerode, quando criança, né? E depois meu pai voltou a ser transferido para Blumenau, para o Correio aqui de Blumenau, e aqui a minha infância foi em Blumenau. Pois é, e que lembrança tu tens de criança? Olha, até rimou, viu? Coincidentemente, a lembrança que eu tenho de criança é esse pé de pitanga que está aqui atrás de nós, aqui. Porque eu lembro muito bem do gosto da pitanga, né? Eu sempre quis, desde criança, ser militar. Então, os meus presentes eram sempre aqueles soldadinhos não eram mais de chumbo, eram de plástico, né? Soldadinho de plástico, carrinho de corpo de bombeiros, viatura de polícia. Então a minha infância foi brincando de ser polícia, de ser bombeiro. E assim, eu cheguei aos 58 anos de idade e posso dizer para ti que já descobri para mim qual é o sentido da vida. Estou na reserva da Polícia Militar agora e eu fiz profissionalmente tudo o que eu gostaria de ter feito na minha vida. Bom, nós vamos contextualizar mais sobre essa história tua, essa relação com a vida militar, mas antes eu quero, e certamente quem nos acompanha, sim, gostaria de saber mais sobre o teu tempo, né, de menino, de, sim, adolescente. É um tempo bem diferente de hoje, sim, né? Sim, eu morei quando meu pai e minha mãe voltaram para Blumenau, de 64 até 1983, na rua Alberto Koffk. Rua Alberto Koffk é aquela rua do Clube 25 de Julho. Nós moramos ali até 83. Saímos dali por causa da enchente, porque quando eu saí de casa para me apresentar no quartel, só consegui voltar para casa 15 dias depois. E eu não tinha mais casa, né? Meus pais perderam tudo. Mas a minha infância foi ali, foi na rua Alberto Koffk, que era uma transversal da João Pessoa, não tinha 7 de setembro ainda, né? Lembro quando a estrada ainda era de barro, nem paralelepípedo tinha. E ali eu vivi a minha infância jogando futebol num pasto que tinha ali perto de casa. Nós tínhamos um vizinho que tinha uma marcenaria na João Pessoa. Eu lembro que a gente brincava muito perto da antena da Rádio Clube, que ficava ali perto de uma plantação de canas que tinha ali, num pasto, bem perto de casa ali. Hoje em dia nem está mais aquela antena ali da Rádio Clube, né? Sim, eu imagino, bom, ali era uma extensão também para quem vai hoje para o Parque Vila Germânica. Exatamente. Tudo Exatamente. Ali era plantação, o que era? Era pasto para criar gado, plantação de cana, estrada de barro. Eu cheguei a pegar muito ônibus da empresa Ouro e Prata, eu sou do tempo da empresa Ouro e Prata, que passava na rua João Pessoa, né? Ali eu tive uma infância muito feliz, foi muito, muito legal ali essa parte da minha vida. Então não era só subir na pitangueira, não? Não. Estudei no Colégio Luiz Delfino, ali na rua, próximo do cemitério, ali na rua São José, se não me engano, né? Sim. Estudei ali no Luiz Delfino, fiz o primeiro grau, o segundo grau ali. Realmente foi uma infância muito feliz. Torcedor do Palmeiras,
O Palmeiras, Palmeiras ou aquele que deu origem ao Blumenau depois do Beck? O Palmeiras de Blumenau, que deu origem ao Beck, né? Fazia grandes jogos com o Olímpico, era um clássico da cidade, eu né? parei de torcer porque o Palmeiras acabou. Era palmeirense rachado, né? Joguei no juvenil do Palmeiras, no junior. Né? Chegamos a fazer clássicos na categoria junior com Palmeiras contra o Olímpico, porque o Olímpico não tinha mais o profissional, o Palmeiras ainda tinha, né? Eu sou desse tempo, do tempo do Peter, lembra? Sim, sim. E do Aderbal Ramos da Silva ali. Pois é, então você não chegou a ver um clássico Palmeiras Olímpico, né? Cheguei a ver, quando criança, sim. E como é que... Era a cidade parava, né? Era tipo um Grenal. Olha só. Cidade parava, era algo assim que seria muito legal se ainda existisse, sabe? Porque o dia de jogo era um dia totalmente diferente na cidade. E depois do clássico, uma vitória do Palmeiras, por exemplo, como é que era? O Palmeiras sempre foi povão, né? Então era a alegria do povão da cidade, né? O Olímpico era mais elitizado, a torcida do Olímpico, né? Tinha um pessoal do povão também, né? Mas ninguém quer perder clássico. E se ganha é uma festa, né? Com certeza. Mas era muito, muito gostoso. Isso fez parte da minha juventude já, né? Sim, então jogar bola era uma das tuas atividades do tempo de menino, adolescente? Sim, gostava. Sempre gostava de jogar de lateral esquerdo, às vezes na zaga, sou pequenininho, né? Então eu tinha que me impor um pouco pela força. Aí tinha que ter qualidade. Até porque a bola não era tanto no pé. Então, Batista... O Coral era meu ídolo. O Nair? Lateral? Nair. Pra tu ver... Era lateral também? Pra tu ver o meu estilo de jogo, né? Tu lembra dele, né? Era na pegada, na força. Exatamente. Então, bom, Batista, você vai servir o exército, então? Isso. Aqui no 23BI? Eu incorporei no Exército em 1981. Né? Na Companhia de Comando e Serviço, no 23BI. Em 82 eu fui promovido a cabo, fiz o curso de cabo em 81. Eu fui promovido a cabo em novembro de 81. Em 82 eu fui transferido para uma companhia de fuzileiro, como cabo. Em 83, como cabo, eu fui competir uma patrulha na 3ª Companhia de Tubarão, uma competição de patrulha. E um dia antes da competição, a senhora mãe do meu comandante, que era o sargento Matias, faleceu. E a família dele morava no Paraná, então o exército dispensou ele para ele viajar de Tubarão até Guaíra, onde ele morava a família, no Paraná, né? Sim. Então, onde ele era oriundo. E eu, como cabo, fui imbuído de comandar a patrulha. E acabei me destacando, porque era o único cabo, os demais todos sargentos. E eu acabei me classificando, a minha patrulha, em exercícios militares, né, manobras. Eu acabei me classificando melhor do que os sargentos. E quando eu voltei para Blumenau, na época o comandante do batalhão, que era o Coronel Barreto, me colocou para eu fazer o concurso interno para sargento temporário. E aí eu fiz o curso de sargento em 83, fui promovido em 83 e já fui para o pelotão de operações especiais. Só um parênteses, o Barreto que faleceu agora há pouco tempo, e que foi um grande comandante, pelo menos está na lembrança daqueles que vivenciaram aquela grande enchente de 83, sim, 84. Eu posso te dizer que de todos os comandantes que eu tive no Exército Brasileiro, foi o melhor comandante que eu tive. Né? E que pegou uma época muito difícil, né? 83, 84 já não comandava mais o batalhão, mas devido à experiência dele em 83, que eu e os meus camaradas também fizemos parte, né? Ele inclusive foi convocado, o Exército mandou ele para cá, para ele junto com o comandante, que na época era o Coronel Hans Helmut Gerhard Bemmel, o primeiro comandante blumenauense, genuinamente blumenauense da GEMA, né? Que comandou o 23BI. Outro que faleceu há pouco tempo. Exatamente, faleceu há pouco tempo. Então o Coronel Barreto voltou em 84 para ficar na Defesa Civil e o Coronel Hans comandou o batalhão, no caso. Batista, já que você faz menção à enchente de 83, depois de 84 você esteve aqui. Sim. Qual é o teu olhar para esses dois momentos, de um ano para o outro, da enchente aqui em Blumenau? Olha, tem o lado pessoal e tem o lado familiar e o lado profissional, né? O lado familiar é que você sai de casa, eu ainda era um jovem na época, né? Tinha 20 anos de idade,
aproximadamente 20 anos. 20 anos. O pai e a mãe, meus pais nunca foram de ter muitas posses, né? Meu pai era assalariado, funcionário público do Correio. Minha mãe, dona de casa. Meus irmãos ainda crianças. Eu já adulto, jovem, já servi no Exército como sargento. Até emociona um pouco, Minusso, porque você está lá na linha de frente salvando quem não tem mais nada e você já fica imaginando que pela altura da água você também não tem mais nada. Então é uma coisa assim que eu quero agora aproveitar e lembrar o meu grande amigo, o Sargento Andreoli. Hoje ele é advogado, está morando no Rio Grande do Sul, advogando. Um outro amigo que eu tenho também, que é o Cabo Edmar, que serviu comigo. E todos os soldados que estavam na nossa tropa naquela época, né? Era uma coisa que eu salvava as pessoas, mas ficava pedindo a Deus que alguém também estivesse salvando a minha família. Sim, porque Blumenau virou um grande lago. Sim. Foi algo assim que eu nunca tinha visto antes. Pior do que foi somente a catástrofe de 2008. Foi pior do que a gente vivenciou nas duas enchentes. Sim, porque fez muito mais vítimas, né? Que eu também trabalhei, porque eu estava na Polícia Militar no pelotão de patrulhamento tático, no 10º Batalhão já, em 2008, né? Então todas as catástrofes que nós tivemos de 81 até 2017, eu trabalhei em todas, ou pelo Exército, ou pelo Corpo de Bombeiros, ou na Polícia Militar. E não foi só por conta de enchente e enxurradas, você esteve envolvido também em grandes incêndios, como Sim. aquele no edifício catarinense, nos anos 90. Eu trabalhei em 2 grandes incêndios na minha carreira, que eu posso dizer. Um foi ambiental, que foi o incêndio no Spitzkopf, onde nós trabalhamos ali durante mais de uma semana para debelar o incêndio, né, que estava queimando a mata lá. Muito triste também, porque Mata Atlântica, uma área preservada, né? Com animais, com plantas. Foi um incêndio muito difícil. E o outro foi do edifício catarinense, quando eu estava de serviço no Corpo de Bombeiros naquele dia, aguardando um simulado que nós íamos fazer de uma queda de uma aeronave. Nós estávamos durante uma semana fazendo um curso e o final do curso seria um simulado para atender uma queda de aeronave no aeroporto da cidade, na Itopava Central. Quando ocorreu um incêndio no edifício catarinense, um pouco antes de todos nós irmos para o aeroporto. E foi muito difícil também, porque eu tive que expor a minha vida. Até quero aproveitar a oportunidade para explicar para as pessoas. Tem pessoas que ainda dizem até hoje que eu fiz algo impensado, que eu não medi as consequências do que eu estava fazendo, porque eu não usei equipamento de proteção para fazer o salvamento da senhora Romilda, que ainda está viva, né? Vai fazer 80 anos, se não me engano, agora esse ano, e de um senhor que trabalhava no salão de beleza, ali no edifício catarinense. Mas acontece que na época nós combatimos o incêndio no pelo, como a gente dizia, na farda. Não tinha o que tem hoje de jaqueta anti-chama, calça anti-chama, bota, balaclava. Só tinha as máscaras de proteção respiratória, que era o EPR, né? Mas na época nós tínhamos 2 EPRs daquele no local, só que eles já estavam sendo usados por outros bombeiros dentro do prédio, que não estavam acessando aquele andar onde estavam as 2 vítimas, do lado da Beira-Rio. E as vítimas vieram para o lado da 15, que é onde nós estávamos combatendo. Eles optaram em abordar o prédio pelo outro lado para chegar nas pessoas que estivessem lá para serem resgatadas. E por algum motivo, essas pessoas vieram para o lado contrário de onde estava o socorro. Vieram para o lado onde estava o combate, onde estava sendo realizado o combate. E aí eu tive que tomar uma decisão, Minusso. Eu olhei para a janela, vi primeiro ele, o senhor, depois devia ter na época uns 40, 45 anos de idade, ele. Depois ele entrou, não vi mais, depois veio ela, gritou socorro, a fumaça já era muito forte, já tinha indícios de que o fogo ia se alastrar rapidamente, porque foi na sobreloja do edifício, né? Aí eu falei para os meus camaradas, olha, eu vou lá, não tem jeito, segura a escada para mim.
arvoraram a escada, ficaram segurando a escada, era uma escada que não tinha ganchos para prender no beiral do parapeito da laje ali, né, do edifício. E a escada, então, ela corria. Então, para a escada não correr, os bombeiros ficaram, 2 companheiros meus seguraram embaixo e eu subi para procurar os 2. E aí, quando eu encontrei ele primeiro, perguntei onde é que ela estava, ele disse que ela tentou voltar para o outro lado do edifício. Eu desci com ele primeiro, quando ele estava em segurança eu voltei, quando eu voltei a situação estava pior ainda, mas eu pensei comigo, bombeiro pensa muito isso, tá, Minoso? Atende uma criança, pensa assim, vou atender como se fosse meu filho, passa a ser o teu filho. Vou atender um idoso, é como se fosse teu avô, tua avó. Vou atender uma pessoa, é como se fosse um irmão. A gente é treinado para, muitas vezes, no reflexo agir. E aí eu decidi entrar, retirar ela. Quando a gente conseguiu, quando eu consegui fazer o socorro dela e ela chegou embaixo já, houve uma explosão que a gente chama de flashover, né? A fumaça toda que fica concentrada em alta temperatura se incendeia. E aí eu desci pela escada no método corrimão. Eu não desci pelos degraus, né? Eu chapei meus pés no banzo da escada, na lateral, e escorri. Escorri e bati embaixo, né? Se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido, né? Porque houve aquela língua de fogo, aquele flashover, e tive queimadura de vias aéreas. Acabou no hospital? Fui para o hospital. Me intoxiquei com muita fumaça, porque eu não tinha o equipamento para respirar o ar, né? Para proteger ela daquele calor, eu abracei ela, trouxe o rosto dela para o meu peito, abracei ela. Quando eu fiz isso, subiu uma coluna de fumaça em alta temperatura, me queimou o rosto, né? E as vias aéreas também, eu tenho hoje um pouco a voz rouca por isso, né? Sequela, e também por causa da fumaça, né? E é uma passagem assim bem, me emociona bastante ainda. Não há dúvida, né? Foi um momento marcante da tua vida profissional. Sargento Batista é o meu entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo nós estaremos de volta. Até já! Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. Estou entrevistando hoje o Sargento Batista, que serviu o Exército Brasileiro, prestou serviço na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agora está na condição de prestador de serviço voluntário também, está na reserva, mas esse curso de primeiros socorros tem ajudado muita gente e você tem sido marcante nessa contribuição, né, Sargento? Muito obrigado, Minoso. Depois que eu fui para a reserva da Polícia Militar, eu passei a me preocupar em trabalhar com a minha empresa que eu fundei com a minha falecida esposa. Fez 15 anos ano passado, né? Inclusive, Corrente da Vida. Corrente da Vida Treinamentos. E presto serviço voluntário hoje como bombeiro voluntário, que é a minha parte social, né? De dar um retorno como ser humano, como pessoa para a sociedade, trabalhando no Corpo de Bombeiros Voluntários da União, de Ascurra, Piúna e Rodeio. Então, eu, quando trabalhei no Corpo de Bombeiros Militar em Timbó, eu conheci o comandante da corporação lá, o comandante Júnior, né? Que eu já conhecia de infância aqui de Blumenau, treinávamos judô junto com o professor Ademir Schultz. E aí fiz amizade com ele, mais tarde nos encontramos num incêndio e agora que eu fui para a reserva eu fiquei livre para trabalhar como voluntário. Então eu trabalho também no Corpo de Bombeiro Voluntário e os cursos de
primeiros socorros eu faço pela minha empresa. Pois é, daqui a pouco você já está aí com um boneco para fazer uma demonstração para nós e para quem nos assiste. Agora, no final do ano passado, né, em 2019, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, Sim. Lei apresentada pelo vereador Becker. O Demar Becker, o vereador Becker. Que permite que escolas, CIs, tenham essa oportunidade de receber, orientar seus funcionários e funcionárias com esses cursos de primeiros socorros. Sim, é uma lei que foi muito bem elaborado, o projeto de lei pelo vereador Becker, porque ela traz a condição das escolas, das creches, fazerem convênios, né, com empresas privadas que vão patrocinar os cursos para os professores, para os funcionários das escolas, para estarem preparados para atenderem as crianças e saberem acionar o SAMU, acionar o Corpo de Bombeiros durante uma emergência. Vamos aproveitar, Sargento Batista, para falar um pouquinho para quem é leigo no assunto, né, principalmente a questão do engasgamento. Certo. E geralmente é com leite materno, né? Exatamente. Então, a gente chama de engasgamento de lactente, né? Lactente é o bebezinho que ainda mama no seio da mãe. Por incrível que pareça, é muito comum e a maioria dos pais e das mães não sabem fazer. Inclusive, para isso que esse ano, inclusive, eu estou lançando pela minha empresa um curso para pessoas que... quando a esposa está gestante, o pai e a mãe, antes do bebê nascer, já aprenderem a fazer o primeiro socorro para quando ele nascer, se ocorrer esse tipo de emergência, eles saberem o que fazer, né? E como é que faz? Bom, primeira coisa é você avaliar se realmente o que o bebê tem é um engasgamento. Porque um dos sinais do engasgamento é que o bebê, ele para de reagir, ele não abre mais o olho espontaneamente, não faz nenhum movimento espontâneo do corpo, né? Não chora mais e começa a ficar com o rostinho cianótico, azulado, né? Roxo. Bom, então, primeiro, manter a calma, procurar manter a calma para a pessoa leiga, né? Se acalmar e verificar se ele responde a estímulos. Que tipo de estímulos que pode ser feito? Passar a mão no peito da criança e chamar pela criança, sempre com a cabecinha um pouquinho mais baixo, o corpo inclinado, ó. Apoia a cabeça na palma da tua mão, no antebraço esquerdo ou direito, pode ser invertido, né? E aqui na dobra do cotovelo, do antebraço com o braço, apoia as perninhas dele, uma perninha de cada lado. E coloca na tua coxa. Então a mão vai servir como um travesseiro para o bebê, ok? Se ele não reage a esse estímulo, vários movimentos circulares, e você chama o bebê, ele não reage, com o dedo faça cócegas na sola do pé, que é um local sensível para o bebê, né? Ele normalmente vai ter uma reação, aperte a solinha do pé, espete com a ponta da unha, um pouquinho só para ele ver se vai haver uma reação da criança. Não chorou, não fez careta, não reagiu. Primeiro procedimento, acionar o SAMU pelo telefone 192 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Então tem cidades que o bombeiro é militar, tem cidade que o bombeiro é voluntário, mas o número é o mesmo, 193, ok? Por quê? Porque agora ele está inconsciente. Inconsciência já significa que o cérebro dele já pode estar entrando em estado, o organismo em estado de choque, e o cérebro dele já pode começar a haver uma morte cerebral rápida, porque o bebê vai ter a parada respiratória pelo engasgamento, porque o ar não passa mais, o leite está obstruindo a passagem do ar, e os bebês tendem a ter uma parada cardíaca mais rápida que o adulto, causado pelo engasgamento, que causou a parada da respiração, que leva à parada cardíaca. Então, por isso, primeiro acionar o SAMU pelo telefone 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, porque eles já estarão a caminho. Quando ligar, colocar o telefone no viva voz e deixar do lado, porque o bombeiro que atender a ligação ou o atendente do SAMU vão ficar contigo na linha, te acalmar e dar as orientações para você fazer esse procedimento. Qual o procedimento? Ligou, socorro está vindo, coloque o bebê nessa posição, na tua coxa,
policiais, bombeiros conseguem fazer o procedimento e profissionais do SAMU em pé, mas o ideal é que você faça sentado, porque em pé, se o bebê aqui sofreu uma queda, ele vai bater com a cabeça no chão, Sim. com a coluna, pode agravar o estado dele. É bom prestar atenção em todos esses detalhes. Exatamente. Então procurar fazer sentado ou sobre uma superfície, uma mesa, no centro da mesa, ou um sofá, ou num colchão, desde que ele esteja em cima do antebraço. Né? Porque o antebraço ele vai simular o quê? Vai simular porque ele é rígido, vai simular como a maca que o bombeiro coloca a vítima para fazer a massagem. Sim, sim. Porque a massagem tem que ser feita no coração, entre a coluna vertebral, que vai estar apoiada numa superfície rígida, no caso aqui o antebraço, né? E o osso externo, que no bebê é muito mais frágil aqui no tórax. Então, na sequência, o que eu faço agora? Coloco nessa posição, coloco a palma da minha outra mão no peitinho do bebê, esses 2 dedos aqui, se a câmera puder focalizar, né? Nas bochechas do bebê, aqui com esses dedos laterais eu seguro ele aqui, ó, e com esses 2 eu mantenho as vias aéreas abertas para quando eu trouxer ele para a coxa contrária e virar, esses dedos aqui vão apoiar o bebê impedindo que ele caia. Eu chamo de sanduíche do bebê, esse é o detalhe, ó. Eu não posso trazer ele para cá sem fazer essa pegada aqui, ó. Palma da mão, 2 dedos aqui, os demais dedos no ombro do bebê, polegar no ombro e aqui eu controlo ele, ó, que ele não cai, ó. Muito bem. Trago para cá, primeiro trago para cá, não faço o giro aqui, para não ter o risco dele cair. Trago para cá, giro, cabeça mais inclinada para baixo. Veja que aqui, Minosso pode perceber que ele não vai cair, ó. Né? Ele está seguro. Mão em concha para dar uma percussão maior, 5 tapotagens nas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Pego de novo, trago de novo. No caso aqui, porque eu tenho prática, eu fiz isso, mas a pessoa vai fazer isso aqui, porque não tem tanta prática. Traz para cá, entre a linha dos mamilos, com 2 dedos, o médio e o dedo indicador. Entre a linha dos mamilos, 5 compressões no peito, no tórax. 1, 2, 3, 4, 5. Abre a boquinha, não está saindo nada, o bebê não chorou, o bebê não reagiu, reinicia o procedimento. Trago para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai chorar quando desengasgar. Trago para cá novamente. Ou, para quem não tem prática, né? Aqui, abro a boquinha dele. Vou trazer ele para cá porque para mim é mais fácil posicionar assim. Agora abraço aqui, com o dedinho mindinho, vou abrindo a boca para o excesso do leite sair. O SAMU está vindo, telefone 192. O Corpo de Bombeiros está vindo, telefone 193. Deixe ligado, avise o atendente que você conseguiu desengasgar o bebê. Ele vai mandar a viatura continuar o deslocamento, porque agora vem o maior risco, o mais importante do procedimento. Agora ele está respirando novamente. Se ele tiver um refluxo e vomitar, respirando, ele vai aspirar ar para os pulmões com suco gástrico. E se esse suco gástrico for para os pulmões, ele é ácido, ele vai corroer os alvéolos pulmonares e causar um agravamento do estado do aparelho respiratório da criança. Então ele tem que ir para o hospital para ser avaliado por um médico, para avaliar se houve essa aspiração do suco gástrico. Feita essa demonstração, sargento, eu gostaria, para fechar o programa aqui, o senhor tem muitos exemplos de salvamentos, até de atos de heroísmo, né? Como é que o senhor define esse seu tempo na carreira militar e agora mesmo exercendo essa função de primeiros socorros? Bom, eu posso dizer o seguinte, Minosso,
como eu já citei para você, eu sou quem eu queria ser quando eu era criança. Eu estou como homem, aos 58 anos de idade, realizado, e eu já descobri para mim, pessoalmente, qual é o sentido da vida. Então, seja lá quantos anos de vida ainda Deus me conceder no planejamento que Ele tem comigo nessa parte do universo, o que eu mais pretendo é continuar ensinando a salvar vidas, porque os mais jovens precisam ter referências de pessoas que já vivenciaram situações, né? Como em 2008 eu estava já na Polícia Militar, como policial fizemos vários salvamentos, vários resgates, como os bombeiros fizeram de muitas pessoas nos deslizamentos de terra, né? A vida não faria sentido nenhum para mim se a gente não servisse ao próximo na vida. Então, quem não serve ao próximo, na minha concepção, não serve para viver. Batista, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Sargento Batista, serviu o Exército Brasileiro, Polícia Militar, bombeiro voluntário. É assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa Nossa Gente. A todos, um grande abraço e até a próxima.